Olá pessoal, olá de novo. Então, como faltam duas aulas, a de hoje, quer dizer, a de ontem e a de hoje, estou gravando elas agora e compartilharei com vocês, logicamente, né? EAD é tão estranho porque eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas vamos lá. Então, eu vou postar a aula de transformação de conjugação para vocês e queria só relembrar que então a prova fica para quinta-feira que vem. Quarta-feira a gente tem uma nova reunião síncrona, e o prazo do estudo dirigido foram todos estendidos para sábado, sendo que essa aula que eu vou postar hoje também tem um estudo dirigido, mas pelo tempo ele não vai valer ponto, tá certo? Então eu vou apresentar a minha apresentação agora. E cá estamos nós. Transferência horizontal de genes entre procariotos. Esse é um tema, um dos que mais atraía a minha atenção quando eu comecei a estudar biologia molecular de procariotos, porque ele representa um pouco da dinâmica que é a biologia molecular de procariotos e como isso pode se transformar, e como as bactérias conseguiram evoluir de maneira complexa, e representam também boa parte daquilo que o Caio chamou de plasticidade gênica. Por que a capacidade metabólica dela é tão diversa e por que elas conseguem se transformar, serem tão diversas, mesmo sendo tão simples, porque elas possuem inúmeros mecanismos moleculares para se tornarem diversas. Um deles é a capacidade de obter informação genética durante seu ciclo de vida, e essa informação genética proveniente de uma outra espécie ou de uma outra célula ou de qualquer origem. Então a gente vai falar sobre transferência de genes entre bactérias. Os micro-organismos, hoje, principalmente as bactérias e arqueias, elas não precisam reinventar caminhos metabólicos. Elas podem adquirir isso por outros organismos durante o seu próprio ciclo de vida. E então tudo que a gente vai falar hoje é sobre isso. Isso foi introduzido com a matéria de transdução que vocês já tiveram com a Lucy. E dentro desses mecanismos de transferência de genes, são três principais. O primeiro é a transdução, que é a forma indireta, que ocorre via bacteriófagos, né? Nesse caso, nem a célula gostaria que acontecesse a transferência de genes, nem o bacteriófago. Nem a célula, porque toda infecção por um bacteriófago pode implicar na morte celular, né? Porque a intenção do bacteriófago é sempre produzir novas partículas virais e liberar essas partículas virais para o ambiente. Então, toda célula que é infectada por um bacteriófago, ela corre risco de vida. E para o bacteriófago também não é bom, porque como vocês viram, toda a transdução, ela envolve um erro durante o empacotamento ou excisão do bacteriófago do DNA bacteriano. Então, esse bacteriófago que vai transferir genes através da transdução, essa partícula transdutante, ele não é um bacteriófago viável, ele não vai conseguir produzir novas partículas virais. Então, é um mecanismo de transferência de genes indireto. A transformação que a gente vai ver primeiro é o mecanismo de transferência de genes mais direto, porque uma célula viva ela vai entrar em contato com o DNA livre no ambiente, ou seja, esse DNA proveniente de uma célula que morreu, e essa célula viva vai conseguir capturar esse DNA para o seu citoplasma e incorporar esse material genético dentro do seu genoma. Então, a transformação é um mecanismo de transferência de genes mais direto. E a conjugação é um mecanismo também direto, mas ele é todo ele codificado por comportamento de plasmídeos e plasmídeos conjugativos, que são elementos genéticos que possuem a capacidade, são replicões, né? E esses específicos possuem a capacidade de fazer a conjugação do seu material genético para uma outra célula. Ou eles codificam toda a estrutura e maquinaria necessária por conectar duas células bacterianas e promover o transporte do seu material genético para uma nova célula. E no final da conjugação, tanto a célula que já possuiu o plasmídio quanto a célula que não possuiu o plasmídio agora vão possuir uma cópia desse elemento genético móvel. Esse elemento genético, desculpa. E tudo isso está envolvido na evolução bacteriana, certo? Então, os mecanismos de transferência de genes, todos eles contribuem muito para a diversidade metabólica de células microbianas que nós conhecemos e que estão presentes
no planeta. E só para ilustrar o que a gente está falando aqui, por exemplo, a gente pode ver duas células bacterianas que representam diferentes espécies, diferentes linhagens bacterianas, possuindo os mesmos genes. Mas a distribuição gênica, a distribuição de um gene específico, ela não segue uma linha evolutiva coerente. Então, existem dois modelos para que esses eventos ocorram. Eles estão ilustrados aqui nessa figura. Vou começar pela figura aqui da minha direita. O que poderia explicar a presença de genes iguais em duas bactérias que representam linhagens filogenéticas diferentes. Então, a bactéria A, B, C e D, ela representam linhagens filogenéticas diferentes. O ancestral comum está aqui. A bactéria espécie A, ela é mais próxima do ancestral comum e a linha evolutiva é da espécie A para a espécie B, da espécie C para a espécie D, onde C e D são mais próximas entre si, C e B também são próximas entre si, A e C já são mais distantes filogeneticamente e passa pela linha evolutiva, essa que foi o ancestral comum da espécie B. Então, o ancestral comum de B e C, ele é mais próximo entre si do que o ancestral comum de A e B, que já seria esse aqui. Então, e aqui existem alguns genes que estão coloridos de cores diferentes, azul e vermelho. Azul e vermelho. Então, do modelo que pode explicar a presença de genes específicos em linhagens filogeneticamente diferentes, aqui ilustrado pela A e C e B e D, seria a duplicação de um determinado gene em um ancestral comum, seguidos por eventos de perda de genes aleatoriamente. Então, olha só, o ancestral comum ele teve a duplicação desse gene, então ele tem agora o gene azul e o vermelho. Então, ele vai repassando isso para os seus descendentes. Então, aqui foi formada a espécie A, e essa espécie A, no início, ela recebeu também a cópia do gene azul e do gene vermelho. Só que em um determinado momento, essa espécie A, ela deletou esse gene vermelho e só continuou com o gene azul. A espécie B também recebeu o gene vermelho e o gene azul, só que em um determinado momento, ela deletou o gene azul e manteve só o gene vermelho. A espécie C também recebeu as duas cópias, mas em um determinado momento ela também deletou o vermelho e ficou só com o azul, e a espécie D também recebeu duas cópias e em um determinado momento ela deletou o azul e ficou só com o vermelho. Então, esse modelo de duplicação num ancestral comum, seguido de eventos de perdas aleatórias desses genes, ela pode explicar por que duas bactérias de espécies completamente diferentes possuem os mesmos genes e esses genes não são encontrados naqueles ancestrais, naquele meio do caminho filogenéticos entre essas duas espécies. Eles não seguem uma linha evolutiva coerente. Isso pode ser explicado, então, novamente, por uma duplicação em um gene ancestral comum, seguidos de perdas aleatórias. Um outro evento que pode explicar isso é que a evolução dos caminhos metabólicos já seja mais linear. Então, olha só, nós temos um gene codificado vermelho aqui no ancestral comum. Quando a espécie A surgiu, a partir desse ancestral comum, esse gene foi modificado e ele foi transformado nesse gene azul. Mas, como o vermelho era o gene presente no ancestral comum, ele foi repassado para a linhagem B, para a espécie B, para a espécie C e para a espécie D. Só que, durante a evolução dessas espécies, pode ocorrer a transferência horizontal de genes da espécie A por uma espécie evolutivamente distinta, filogeneticamente diferente, que é a espécie C. E isso explicaria, então, por que a espécie A e a espécie C possuem cópias do mesmo gene, mesmo elas estando presentes em ramos filogenéticos distintos. Se a gente olhar para esses dois modelos, a gente vai concluir que o modelo representado pela figura B, ele envolve mais caminhos, mais passos do que o modelo exemplificado pela figura A. Aqui a gente precisa ter a duplicação de um gene, ou duplicação de genes, no ancestral comum, seguida de perdas aleatórias de genes. Nesse modelo ilustrado pela figura A gente só precisa ter a transferência horizontal de genes. Logicamente, os dois modelos eles podem ocorrer durante a evolução das espécies bacterianas. Mas hoje em dia a gente já sabe que uma boa parte um dos grandes responsáveis pela gente encontrar caminhos metabólicos complexos em espécies bacterianas completamente distintas filogeneticamente é a transferência horizontal de genes.
Uma característica geral da transferência horizontal de genes é que ela é sempre unidirecional. Ela sempre vai de uma célula doadora para uma célula receptora. Então, sempre é unidirecional, da célula doadora para a célula receptora. E existem 3 requerimentos básicos para que a transferência de genes ocorra. O primeiro é que o DNA doador ele precisa entrar na célula receptora. E a gente já viu que o DNA doador ele pode entrar na célula receptora por 3 caminhos diferentes. A partir da transdução de bacteriófagos, a partir da transformação e a partir de plasmídeos. O segundo requerimento básico é que esse DNA adquirido, para que a transferência de genes seja efetivada, esse DNA adquirido ele precisa ser incorporado no genoma da célula receptora. Não adianta nada uma molécula de DNA entrar no citoplasma de uma célula se ele não for incorporado dentro de um replicon. Porque se ele for entrar dentro de uma célula e não for incorporado dentro de um replicon, ele vai ser perdido na duplicação celular. Então, o segundo requerimento básico é que todo DNA adquirido ele precisa ser incorporado no genoma de uma célula receptora. O terceiro requerimento básico é que a incorporação desse material genético dentro da célula, do genoma da célula receptora traga uma vantagem. Ou seja, posterior à expressão do gene adquirido, esse gene deve trazer um benefício para que ele seja selecionado positivamente durante a evolução. Então, esses são os 3 requerimentos básicos para que efetivamente ocorra a transferência horizontal de genes entre procariotos. E no nosso caso, o primeiro modelo hoje, a gente vai estudar a transformação. Então, a transformação, como definição, é a captura e recombinação de um DNA exógeno por uma célula receptora diretamente. Então, ela envolve a presença de um DNA livre no ambiente, esse DNA aqui ilustrado em amarelo, ele é um DNA que foi liberado por alguma célula que sofreu lise celular ou que morreu por algum motivo e liberou esse DNA no ambiente. E também precisa de uma célula bacteriana viável, ou seja, uma célula bacteriana viva que entre em contato com esse material genético, incorpora esse material genético para o seu citoplasma e, posteriormente, incorpora esse material genético para o seu próprio cromossomo ou próprio genoma. E a gente vai ver a partir de agora como ocorre a transformação. Então, a transformação natural bacteriana, ela ocorre sem a presença de um doador ou intermediário vivo. Ela vai ocorrer a partir da presença de uma molécula de DNA livre no ambiente. E essa molécula de DNA, ela foi liberada durante a lise de alguma célula. Essa célula pode ser bacteriana, pode ser qualquer tipo de célula. Mas por que uma célula bacteriana incorpora um DNA exógeno? Existem várias teorias do porquê que uma célula bacteriana passou a incorporar material de DNA exógeno para o seu citoplasma celular e, posteriormente, para o seu genoma. O primeiro ponto a ser discutido é que isso poderia levar à aquisição de informações genéticas para melhorar o seu desempenho celular em um determinado ambiente. E quais são essas teorias descritas? Primeiro, a transformação evoluiu com o intuito de prover a amostra de DNA para reparar erros no DNA do hospedeiro. É um erro plausível, porque, como a gente vai ver, toda a recombinação, toda a transformação ela ocorre a partir de um processo que envolve também a recombinação homóloga. Então, se a gente tem modificação, mutações em um determinado gene, a partir da recombinação homóloga, a gente pode reparar esses erros no DNA do hospedeiro. A segunda teoria é que essa captura de DNA exógeno evoluiu como um mecanismo de suprimento nutritivo para as bactérias, já que a molécula de DNA era uma cadeia de açúcar contendo nitrogênio, contendo vários compostos que podem ser como fonte de energia ou fonte de algum nutriente necessário para o crescimento e desenvolvimento celular. Então, vamos lá. Então, agora, a partir dessas teorias de por que a transformação começou a ocorrer e evoluiu, a gente vai entender agora como ocorre a transformação. Então, toda célula, em tese, possui a capacidade de fazer a transformação. A transformação já foi descrita em várias espécies bacterianas. Mas existem umas características básicas para que uma célula possa capturar DNA exógeno do ambiente. E a característica básica principal para que uma célula possa capturar DNA exógeno do ambiente é que essa célula esteja no seu estado de competência. O estado de competência é, então, o momento exato
que uma célula ela está apta para capturar material de DNA exógeno. Então, olha só, várias espécies bacterianas já foram descritas como capazes de fazer a transformação, né? De capturar material exógeno e incorporar esse material exógeno dentro do seu genoma. Mas toda célula ela só vai capturar material exógeno em momentos fisiológicos específicos. E esse momento fisiológico específico para a captura de DNA exógeno ele é conhecido como estado de competência. E os dois modelos mais bem descritos de indução do estado de competência de uma célula bacteriana, eles foram descritos em Bacillus subtilis e Streptococcus pneumoniae. E a gente vai descrever um pouquinho eles e vocês vão ver como é complexo para que uma célula ative o seu estado ou induza o seu estado de competência para que ela possa, então, capturar DNA exógeno do ambiente. Então, olha só, a figura já começa complexa. E, logicamente, isso não é o que eu acho que vocês precisam saber da aula. Eu não quero que vocês decorem esse caminho metabólico para a indução da competência em Bacillus subtilis nem Streptococcus pneumoniae. É só para que a gente entenda que toda célula que possui a capacidade de incorporar material genético, ela não vai fazer isso a qualquer hora. Ela só vai fazer isso quando ela estiver no seu estado de competência. E para que seu estado de competência ocorra e seja ativado, é necessário uma grande cascata de eventos que induza esse estado de competência. Em Bacillus subtilis, a indução desse estado de competência ela começa com o gene COX, que codifica um precursor de um feromônio, que é chamado pré-X. O pré-X ele é secretado pela célula e modificado com a ajuda de uma proteína transmembrana que é conhecida como CONK. CONK, então, ela vai liberar esse feromônio X, que vai ser, então, secretado para o meio extracelular. Conforme a concentração desse feromônio for aumentando, esse feromônio ele vai voltar a interagir com as células, com a membrana celular da célula de Bacillus subtilis. Então, numa alta concentração desse feromônio no meio extracelular, esse feromônio vai novamente reagir com uma proteína transmembrana, que na verdade é uma histidina quidase, localizada na membrana, que é chamada de COMP. A COMP, que vai reconhecer o feromônio, ela vai então ativar o fator de transcrição com A, por fosforilação. Com A fosforilado, ele vai ativar um promotor de transcrição que é conhecido como COM-S. Olha a quantidade de eventos que ocorrem para que a Bacillus subtilis induza o seu estado de competência. É a proteína COM-S, que é codificada pelo gene COM-S, que vai se ligar a um complexo proteurítico, aqui está o complexo proteurítico, liberando CONK, que é aqui essa estrela, e protegendo CONK da degradação. Então, CONK, que é essa estrela assim, é um promotor da transcrição que vai ativar a transcrição de vários outros genes relacionados também à competência bacteriana. Posterior a toda essa cascata de eventos que envolve a síntese de um feromônio, a secreção do feromônio, o aumento da concentração desse feromônio no exterior celular, a reação desse feromônio com proteínas de membrana, a ativação de fatores de transcrição de diferentes níveis para chegar ao final da síntese da indução da transcrição de genes relacionados à competência por CONK, é que Bacillus subtilis vai estar apto a capturar material genético do meio extracelular e realizar a transformação. Então, é uma grande cascata de eventos que ocorre para que seja induzido a competência em Bacillus subtilis. Em Streptococcus pneumoniae, a indução do estado de competência ela não é mais simples do que em Bacillus subtilis. Pelo contrário, ela é muito parecida do que em Bacillus subtilis, embora as proteínas e os precursores sejam um pouco diferentes. Então, em Streptococcus pneumoniae, o feromônio ele é codificado pelo COM-C, pelo gene COM-C, que vai também fazer a síntese desse pré-feromônio, que vai ser modificado por uma proteína transmembrana chamada COM-AB, que vai processar e secretar esse feromônio para o exterior celular. Novamente, quando esse feromônio atingir uma grande concentração no exterior celular, ele vai novamente reagir com uma proteína de membrana que é conhecida como COM-D. COM-D, que reconhecer esse feromônio, vai ativar
a proteína com E por fosforilação, e é com E fosforilada que novamente vai ativar a promoção da síntese do gene com X. Com X é um fator sigma que parece ativar a transcrição de outros genes relacionados com a competência celular, do mesmo modelo como foi descrito em Bacillus subtilis, e somente posterior a essa grande cascata de eventos é que Streptococcus pneumoniae vai estar apto a fazer a captura de DNA exógeno e incorporar esse DNA exógeno dentro do seu citoplasma e posterior, eventualmente, realizar a transformação. Então, olha só, o que é importante aqui? Muitas espécies bacterianas possuem a capacidade de capturar material genético do exterior celular e incorporar esse material genético dentro do seu citoplasma, podendo assim realizar a transformação, ou seja, transferência horizontal de genes através da transformação. Só que todas essas bactérias, elas precisam, para capturar material genético do exterior celular, estar no seu estado de competência. E o estado de competência é um estado que não é constitutivo na maior parte das células, ele é induzido. E para que ele seja induzido, é necessário uma grande cascata de eventos para que ocorra essa indução. E somente posterior a essa cascata de eventos que vão ocorrer em momentos específicos da célula, é que essa célula vai ser capaz de capturar material exógeno. E quais são esses momentos específicos e o que leva à indução desses estados de competência? Geralmente, a indução do estado de competência, ela começa em momentos onde a célula passa por sérias restrições nutricionais ou estresses relacionados às condições do ambiente, onde ela começa a procurar alternativas para sobreviver naquele ambiente. Então, ela ativa seu estado de competência, ela ativa esse mecanismo de competência para capturar a informação genética e, quem sabe, diversificar o seu genoma, adquirindo alguma característica perdida ou uma nova característica que faça com que ela sobreviva naquele ambiente. Ok? Então, é complexo, a indução do estado de competência é complexa, é importante que vocês tenham isso em mente, mas o importante aqui é que toda espécie bacteriana somente captura DNA exógeno quando ela está no seu estado de competência, ou seja, o estado de competência é aquele estado onde uma célula bacteriana está apta a capturar material exógeno e incorporar esse material exógeno dentro do seu citoplasma celular. Posterior à indução do estado de competência, tem os mecanismos de captura do DNA exógeno. Então, o DNA exógeno, DNA presente no meio ambiente, ele não vai entrar no citoplasma celular por difusão. Ele precisa de uma estrutura e de uma maquinaria específica para que ele ultrapasse a barreira da membrana citoplasmática e da parede celular. Então, quais são os mecanismos de captura de DNA exógeno já descritos? Os modelos que eu trouxe para vocês, novamente, é de Bacillus subtilis e de uma bactéria gram-negativa que é a Neisseria gonorrhoeae. Em todos os casos, tanto em Bacillus subtilis quanto em Neisseria gonorrhoeae, fazem parte desses mecanismos o sistema 2 de secreção, o sistema de secreção do tipo 2, o T2SS, e o PIRI do tipo 4. E esses mecanismos, ele é muito parecido na maior parte das bactérias transformadas. Então, em todas as espécies que realizam a transformação natural, o que faz parte o mecanismo relacionado à captura de DNA exógeno envolve o sistema de secreção do tipo 2 e o PIRI do tipo 4. Qual a principal diferença entre bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas em relação à captura do material do DNA exógeno? É a estrutura com que esses mecanismos eles precisam ser construídos na membrana citoplasmática e na parede celular, porque bactérias gram-negativas possuem espaço periplasmático, uma membrana externa, enquanto bactérias gram-positivas possuem uma grossa camada de peptidoglicano. Então, a estrutura do sistema de secreção do tipo 2 e do PIRI tipo 4 para que o DNA exógeno seja interiorizado para o citoplasma celular, ele é um pouquinho diferente, ok? Então, vamos ver como é que é o modelo detalhado da transformação em Bacillus subtilis. Então, o modelo detalhado da transformação em Bacillus subtilis, ele segue esse panorama aqui. Novamente, eu vou detalhar essa figura, ilustrando o que acontece e o passo a passo para a construção da maquinaria necessária para a captura de DNA exógeno em Bacillus subtilis, mas ele é de longe a parte mais importante da aula, porque eu não quero que vocês decorem cada etapa para que a transformação ocorra. O principal é a consequência da transformação. Então, o primeiro ponto para que a transformação ocorra, e ela não vai ocorrer sem, é a presença de um DNA exógeno liberado
a partir da morte de alguma célula. Então, tem a presença de DNA livre e a presença de uma célula viva no seu estado viável com seu estado de competência induzido. Quando a bactéria está no seu estado de competência induzido, ela precisa, então, ativar o seu sistema de secreção do tipo 2 e construir também o pírido do tipo 4 construir caminhos para que o DNA exógeno passe do meio externo para o meio intracelular a partir do sistema de secreção do tipo 2 e do pírido do tipo 4. Então, em Bacillus subtilis, o primeiro ponto é a formação do psipilus. E o psipilus, que é o pilus que vai do tipo 4, ele vai ser formado por pré-pilinas que são processadas por peptidase e translocadas para o exterior da membrana, e começa assim a construção do psipilus, né, que é o pilus que vai ser responsável por reconhecer o DNA exógeno e trazer o DNA exógeno para contato com a célula diretamente. E esse psipilus, então, ele é formado pela psipilina com G e em conjunto com outras pilinas também, ou psipilina com GC e em conjunto com outras pilinas também com G. Isso é só detalhe, né? Então, a posterior à formação do psipilus, é postulado que existe uma proteína hipotética que vai promover a ligação desse pilus com o DNA exógeno presente no meio externo. Então, é o pilus vai ser esse psipilus que vai ser o responsável por reconhecer a molécula de DNA livre no meio ambiente. E ele reconhecendo essa molécula de DNA livre no meio ambiente e se ligando a essa molécula de DNA, ele vai se contrair, trazendo essa molécula para próximo da célula bacteriana. E próximo da célula bacteriana vai ter uma outra estrutura que vai estar esperando a interação dessa célula bacteriana com essa molécula de DNA externa, que é a proteína com A. Então, a retração do psipilus, ela traz o material genético para próximo da proteína com EA, que é uma proteína de ligação a DNA. Então, a com-EA ela está localizada aqui, ó, em conjunto com uma proteína transmembrana, que é a com-EC. Então, com-EA é a proteína que é responsável por conectar o material genético reconhecido pelo psipilus com EC. Com EC é um duto transmembrana, é um canal transmembrana que permite o transporte de DNA de fita simples. Então, olha só, o DNA que estava liberado no meio externo era um DNA de fita dupla, mas só vai ser interiorizado para o DNA, para o espaço citoplasmático e só vai passar por com-EC DNA de fita simples. Então, para que ocorra essa transferência de DNA de fita simples, é preciso que a presença de uma nuclease que degrade uma das fitas desse DNA, enquanto esse DNA, a outra fita, é translocada para o interior celular. Repetindo, o psipilus ele reconhece DNA livre no ambiente no formato de dupla fita e retrai. Retraindo, ele conecta esse material genético com a proteína com-EA, que é uma proteína de ligação ao DNA, e com-EA é a que vai permitir o transporte desse material genético por com-EC. Só que só passa por com-EC, só passa por esse canal transmembrana, material genético de fita simples. Então, uma das fitas desse DNA vai ser degradada automaticamente por uma nuclease presente também aqui acoplada a com-EC. E a outra fita de DNA que não foi degradada, ela vai ser translocada para o citoplasma celular. No citoplasma celular, esse DNA que está sendo transportado por com-EC, ele vai se conectar a uma DNA translocase, que é com-FA, que vai dar assistência a esse transporte do DNA. Só que esse DNA fita simples que entra no citoplasma celular, ele pode ser reconhecido pela célula de diferentes maneiras, inclusive como o DNA de algum vírus ou alguma coisa que traga danos para essa célula. Se ele ficar livre no citoplasma celular, ele vai ser degradado pelas enzimas nucleases presentes no citoplasma celular, então ele precisa ser protegido. Então, logo após ao transporte dele pelo duto com EC, ele vai se ligar a proteínas de ligação à fita simples que vão proteger esse DNA de degradação, ok? Então, está o DNA lá de fita simples presente no citoplasma celular. A gente pode afirmar que já ocorreu a transformação? Não, porque somente
até agora, o DNA foi transportado para o citoplasma celular, mas ele ainda não foi incorporado no DNA, no genoma dessa célula bacteriana. Esse DNA que foi interiorizado, ele representa um replicon? Poderia ser que esse DNA fosse um DNA plasmidial, por exemplo, que foi incorporado para o citoplasma celular. Mas esse DNA está presente na forma de fita simples. Nenhuma molécula de DNA, no formato de fita simples, ele consegue ser duplicado. Então, ele não representa um replicon. Ele não consegue se replicar. Ele precisa se integrar a algum replicon presente nessa célula. E como é que ocorre essa inserção ou esse processo de incorporação dessa molécula de DNA recém-capturada, recém-interiorizada através dessa maquinaria de transformação com o genoma da célula bacteriana? Todo evento de transformação natural, quando uma célula captura informação genética livre no ambiente, material genético exógeno livre no ambiente, e insere esse material genético para o seu citoplasma celular. Então, todo evento de transformação, ele somente vai ocorrer a partir de um processo de recombinação homóloga, onde a proteína REC-A, que é a proteína de recombinação homóloga bacteriana, vai formar um filamento em volta do DNA de fita simples e vai procurar uma região no genoma dessa célula bacteriana receptora que possua homologia com essa fita de DNA recém-incorporada. E somente vai ocorrer, então, a transformação se a REC-A encontrar alguma região que possua homologia com a informação genética capturada e promova um processo de recombinação homóloga entre o DNA exógeno e o genoma da célula bacteriana que está passando por um processo de recombinação. Sem a ocorrência de recombinação homóloga, o DNA que foi incorporado, o DNA que foi interiorizado, ele não vai ser incorporado no genoma dessa célula bacteriana. Então, o processo de transformação natural, assim como o processo de transdução generalizada, eles são processos que são dependentes da recombinação homóloga, e eles só ocorrem, então, entre moléculas de DNA que possuam alguma homologia entre si. Se esse DNA que foi capturado por essa célula bacteriana não possuir qualquer homologia com alguma região do genoma da célula bacteriana receptora, ele não vai ser incorporado no genoma da bacteriana. Novamente, porque a transformação é um processo que depende da recombinação homóloga para que essa molécula de DNA que foi capturada seja inserida no genoma da célula bacteriana. Então, o DNA que foi interiorizado através do duto transmembrana com EC, no formato de fita simples, ele vai ser recoberto pela proteína REC-A, que vai mediar a busca por alguma região que apresente homologia com a fita de DNA recém-interiorizada e promove, então, a recombinação homóloga entre os sítios que possuam esse alto grau de homologia entre si. Então, somente posterior à ocorrência da recombinação homóloga, nós podemos dizer que teve transferência horizontal de genes a partir da transformação, ok? Então, é importante, a transformação só ocorre se houver a recombinação homóloga entre o DNA doador e o DNA do hospedeiro. Não ocorrendo a recombinação, essa informação genética que foi capturada, ela vai ser degradada dentro do citoplasma celular ou vai ser perdida posterior à duplicação do DNA e à duplicação celular. Então, dentro disso, existe a possibilidade de transformação de DNA plasmidial inteiro, ou fágico, naturalmente? Possibilidade sempre existe, porque, como eu falei para vocês, tudo que a gente está falando aqui são probabilidades. Então, probabilidades existem, mas a ocorrência de transformação natural de DNA plasmidial ou fágico que independam da processo de recombinação homóloga, ela é quase impossível. Primeiro porque a transformação, como a gente viu, ela envolve a linearização do DNA, que vai ser interiorizado, e a degradação de uma das fitas para a incorporação desse DNA dentro do citoplasma celular. Então, o DNA que vai ser capturado, ele sempre vai ser capturado no formato de fita simples. E nenhuma molécula de DNA consegue fazer a sua própria duplicação
no formato de fita simples. Então, tanto plasmídeos e fagos, eles são geralmente fita dupla e precisam estar no formato para que a replicação autônoma ocorra. Então, para que ocorresse a transformação de DNA plasmidial e DNA fágico por um processo de transformação natural, teria necessidade desses elementos genéticos recircularizarem e da fita complementar, e que ocorresse a síntese da fita complementar para a replicação. E a única maneira disso ocorrer, a gente nem deveria ter esse slide aqui, não sei por que tem, só para me complicar. Eu explico isso na aula desenhando, que é muito mais fácil. É quando existir sequências complementares e repetidas ao final de cada extremidade da fita de DNA. Se vocês quiserem pensar nesse mecanismo, é como se toda a informação genética de um DNA aqui, linear, fosse representada duas vezes no seu modelo complementar e no sentido oposto, mas representasse cópias das suas próprias informações, deixando um espaço para que ele se recircularize, de maneira que um DNA de fita simples torne novamente um DNA circular de fita dupla. Mas isso é quase impossível de acontecer na natureza. Quase impossível não quer dizer que seja impossível, mas é muito difícil. Uma outra pergunta sobre a transformação. Então, eu falei que uma célula bacteriana, a única coisa que precisa ocorrer para que ocorra a transformação é, primeiro, a presença de uma célula bacteriana viável no seu estado de competência e presença também de um DNA livre no ambiente que essa célula bacteriana viável vai entrar em contato. Mas existe alguma especificidade de DNA e DNA exógeno e bactéria? A resposta é dúbia. Não, por quê? Alguns tipos de bactérias podem capturar DNA de qualquer fonte. Então, elas podem capturar qualquer molécula de DNA que estejam presentes no ambiente, sejam esse DNA de uma outra espécie bacteriana, da mesma espécie, DNA de planta. Elas não vão reconhecer o tipo de DNA, elas vão somente reconhecer a molécula de DNA e vão capturar essa molécula de DNA. Toda molécula de DNA que for capturada, ela vai passar por um processo de recombinação homóloga? Não. O que vai direcionar se essa molécula que foi capturada vai ser incorporada ou não no genoma bacteriano da célula receptora? O que vai direcionar isso é a presença de regiões homólogas entre o DNA exógeno e o DNA da célula receptora. Sem a presença de regiões homólogas, não vai ocorrer a recombinação homóloga e esse DNA não vai ser inserido dentro do genoma da célula receptora. Então, embora um DNA de planta possa ser capturado por uma célula bacteriana, a probabilidade de alguma informação genética presente nesse DNA de planta seja incorporada no genoma da célula receptora é muito baixa, porque a probabilidade de existir regiões homólogas do genoma de uma planta com o genoma de uma bactéria é muito baixa, ok? Então, algumas bactérias podem capturar DNA de qualquer origem, sendo que o que vai direcionar se esse DNA de qualquer origem vai ser incorporado no seu genoma é a presença de regiões homólogas. Mas outras bactérias, elas somente capturam o DNA da sua mesma espécie. Elas possuem o sistema de reconhecimento, no qual elas reconhecem regiões que representam informações genéticas da sua mesma espécie. E essas bactérias, então, elas somente capturam essas informações genéticas que elas têm segurança. Qual a importância de uma bactéria somente reconhecer e capturar informação genética da sua mesma espécie? É a certeza de que naquela informação genética existem regiões homólogas que possam, então, passar por um processo de recombinação homóloga. Então, todo o DNA incorporado por essas bactérias, que somente capturam o DNA da sua mesma espécie, possui, com grande probabilidade, regiões homólogas ao genoma da célula receptora, então vai passar por um processo de recombinação homóloga. Essas bactérias que capturam somente genes dessa mesma espécie, elas geralmente são bactérias patogênicas. Por exemplo, bactérias do gene Neisseria, Pasteuracilli, Haemophilus, todas elas possuem um sistema de reconhecimento de DNA que reconhecem um pequeno pedaço de DNA, por exemplo, de 9 a 11 pares de básicos, que são específicos. Essas sequências de 9 a 11 pares de bases, elas são conhecidas como sequências sinalizadoras para a captura de DNA. Essas espécies, então, elas possuem alguma proteína que reconhecem essas sequências sinalizadoras para a captura de DNA, e cada espécie vai possuir a sua própria sequência sinalizadora para a captura de DNA, como ilustrado aqui para Haemophilus influenza e para Neisseria gonorrhoeae.
Então, para a hemófilus influenza, essa é a sequência sinalizadora para a captura de DNA. E para a Neisseria gonorreia, essa é a sequência sinalizadora para a captura de DNA. Então, a hemófilus influenza somente captura moléculas de DNA que possuam essa sequência. E a Neisseria gonorreia somente captura moléculas de DNA, onde a proteína de reconhecimento de sequências sinalizadoras de captura de DNA vai reconhecer essa determinada sequência. A partir do reconhecimento dessas sequências sinalizadoras, essas espécies vão reconhecer e vão capturar essa informação genética presente no meio exterior do meio extracelular para o citoplasma celular. Então, Neisseria gonorreia e Bacillus subtilis, por exemplo, a grande diferença da maquinaria necessária para a transformação é, primeiramente, a estrutura dessa maquinaria, porque a membrana citoplasmática, a parede celular em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, ela é diferente. Mas é o mesmo sistema de secreção e é o mesmo tipo de pile que vai participar da transformação, tanto em bactérias gram-positivas como em bactérias gram-negativas. Em bactérias gram-negativas, ainda é postulada a presença de um canal, uma secretina, que é um canal que vai fazer o transporte dessa molécula de DNA através da membrana externa, e no citoplasma, no periplasma, é que esse DNA vai entrar em contato com uma proteína transmembrana com A, e aí é onde também vai ocorrer a degradação de uma dessas fitas de DNA por uma nuclease. Então, essa degradação dessas fitas, de uma das fitas de DNA pela nuclease, ela somente vai ocorrer no periplasma de bactérias gram-negativas, já também em contato com essa proteína transmembrana com A. E, novamente, em Neisseria gonorreia, por exemplo, em algumas bactérias gram-negativas, é postulada a presença de um receptor, e esse receptor que é o responsável por reconhecer essas sequências sinalizadoras para a captura de DNA. Lembrando que nem todas as bactérias gram-negativas fazem a transformação ou a captura de DNA da sua própria espécie. Isso é específico a algumas espécies bacterianas, principalmente aquelas espécies patogênicas. Agora, importante para a discussão: por que uma bactéria patogênica, ou seja, aquela bactéria que vai infectar um hospedeiro, vai causar uma doença, possui um sistema de reconhecimento de captura de DNA da sua própria espécie e qual a importância que isso possui? Eu não falei para vocês, mas geralmente eu falo isso na aula. Algumas bactérias elas possuem o seu estado de competência constitutivo. Novamente, essas bactérias que possuem seu estado de competência constitutivo, geralmente elas são bactérias patogênicas. O que são bactérias que possuem seu estado de competência constitutivo? São aquelas bactérias que, em todo momento da sua vida celular, elas podem fazer a captura de material exógeno. Então, elas podem realizar a transformação. Por seu estado de competência ser constitutivo, elas possuem a capacidade de capturar qualquer informação genética no momento que elas encontrarem. Mas, geralmente, essas bactérias que possuem esse estado de competência constitutiva, elas também são bactérias são bactérias patogênicas. E eu citei aqui 3 bactérias patogênicas que fazem o reconhecimento de sequências de DNA da sua própria espécie, da sua própria origem. E qual a importância disso? Vamos supor que uma bactéria ela está infectando um hospedeiro. Esse hospedeiro ele vai tentar combater essa infecção, produzindo anticorpos ou ativando seu sistema imune para combater essa infecção causada por esse patógeno. O que esse patógeno então precisa fazer para vencer o sistema imunológico do hospedeiro? Modificar as suas moléculas que são reconhecidas como pelo sistema imune do hospedeiro. Então, como é que eles podem modificar a estrutura dessas moléculas presentes na sua célula que são reconhecidas pelo hospedeiro? Modificando a sua informação genética. E como é que eles fazem isso? Capturando informação genética de uma outra espécie, de uma outra bactéria da sua mesma espécie, que possa representar alguma outra característica, alguma outra estrutura para suas estruturas celulares. Então, ele modificando a sua informação genética, com informações genéticas de espécies de bactérias relacionadas, ele pode modificar algumas poucas características do seu genoma e modificando, assim, alguma estrutura que está sendo apresentada, está sendo reconhecida pelo sistema imune do hospedeiro. Dessa maneira, com essa modificação,
ele consegue ludibriar por mais tempo o sistema imune do hospedeiro e permanecer com a infecção durante mais tempo, aumentando o número de suas células. Então, novamente, algumas espécies, principalmente as espécies patogênicas, possuem o seu estado de competência constitutivo, e essas espécies possuem sistema de reconhecimento de captura de DNA, para que todo o DNA capturado seja da sua origem da sua própria espécie, porque isso facilita para que essas bactérias modifiquem algumas estruturas celulares que são apresentadas para o sistema imune do hospedeiro. Aumentam o tempo de infecção e aumentam a chance dessas bactérias vencer nessa competição com o sistema imune do hospedeiro. Então, a transformação natural, um breve resumo, ela depende da presença de DNA livre no ambiente. É necessário que esse DNA livre no ambiente também persista no ambiente, né? Então, é necessário não só que uma célula tenha morrido e tenha liberado DNA no ambiente, mas que esse DNA ele não seja degradado. Então, toda vez que esse DNA livre no ambiente for degradado, logicamente, não vai ocorrer a transformação natural. Se a gente parar para pensar, se a gente está trabalhando no meio de cultura com uma célula bacteriana morta e adicionar uma enzima, por exemplo, DNase, nesse meio de cultura, o que essa DNase vai fazer? Vai degradar todo o material genético. Se a gente adicionar uma outra bactéria com estado de competência nesse mesmo meio de cultura, vai acontecer a transformação? Bom, uma boa pergunta para vocês responder. O estado de competência bacteriana, da célula bacteriana. Lembrando que toda célula bacteriana somente captura DNA exógeno quando ela está com o seu estado de competência ativado. Ele é espécie dependente, então o mecanismo de indução da competência varia de espécie para espécie, mas em todos os casos ele é complexo, mas existem algumas espécies que possuem seu estado de competência induzido constitutivamente, ou seja, elas podem capturar informação de DNA exógeno no ambiente a qualquer momento, e geralmente essas espécies elas possuem e somente capturam informação genética quando elas reconhecem algumas sequências sinalizadoras da origem do DNA. Então, é necessário que a presença de DNA livre no ambiente, é necessário que a bactéria esteja no seu estado de competência, e é necessário também que ocorra a interação DNA exógeno célula competente. E esse tempo de exposição dessa interação vai depender, logicamente, do estado de competência e da persistência do DNA, desse DNA no ambiente. O próximo ponto é a especificidade DNA bacteriana da célula da bactéria, DNA célula receptora. A especificidade da bactéria receptora com DNA exógeno. Novamente, pode não ter especificidade nenhuma, algumas células bacterianas possuem capacidade de incorporar material de qualquer origem, outras células bacterianas somente capturam DNA da sua própria espécie. Isso então varia de acordo com a espécie que está sendo estudada. O próximo passo é a captura do DNA, e somente vai ocorrer a transformação se esse DNA capturado passar por um processo de recombinação homóloga entre o DNA doador e o DNA receptor, né? Entre o DNA doador, aquele que foi capturado, e o DNA receptor, que é aquele presente que constitui o genoma da célula bacteriana que incorporou esse material genético no seu citoplasma celular. Se a molécula de DNA capturado não tiver nenhum sítio que represente homologia com o genoma da célula bacteriana que capturou esse DNA, vai ocorrer a transformação? Não, né? Porque toda transformação ela é dependente de recombinação homóloga. Então, se não tiver nenhum sítio que possua homologia entre o DNA capturado e o genoma da célula receptora, não vai ocorrer a transformação, esse DNA não vai ser incorporado no genoma dessa célula e vai ser perdido novamente, ou degradado pelas enzimas nucleases presentes no citoplasma celular. Mas tendo homologia, então vai acontecer o processo de recombinação homóloga, onde a RECA do sistema de recombinação bacteriano vai trocar uma das fitas do DNA receptor com a fita do DNA recém-capturado, e então adicionando essa molécula de DNA no genoma da célula bacteriana, que agora vai ser uma célula bacteriana transformada. E o próximo passo é a expressão desse DNA adquirido, visando um benefício quando confrontado com as características ambientais. E a partir desses
8 passos, a gente pode afirmar que ocorreu a transformação natural. Mas a transformação natural, ela também pode ser induzida in vitro. Então, olha só, esse mecanismo que eu falei para vocês até agora é um mecanismo de transformação natural, como ele ocorre no meio ambiente. Mas nós conseguimos fazer ou forçar que ocorra a transformação in vitro. Novamente, para que ocorra a transformação in vitro, e a gente consegue fazer a transformação in vitro em diferentes espécies bacterianas, nós ainda assim precisamos induzir e saber como é que se induz o estado de competência dessas células. Porque somente quando a gente induz o estado de competência dessas células é que a gente consegue introduzir moléculas de DNA exógeno dentro do genoma de uma célula bacteriana. Então, novamente, a introdução de um DNA exógeno de uma célula bacteriana, ela é independente da espécie, mas ela depende da elucidação, da indução do estado de competência, e existem vários mecanismos pelos quais nós conseguimos introduzir, por exemplo, plasmídeos completos, no formato circular, em dupla fita, dentro do citoplasma de uma célula bacteriana. Se a gente introduz um plasmídio circular, dupla fita, dentro do citoplasma de uma célula bacteriana, esse plasmídio é um replicon, então ele consegue se replicar dentro dessa célula e a gente não precisa que ocorra a recombinação. E como é que então a gente consegue inserir um plasmídio circular dupla fita a partir da transformação in vitro? Primeiramente, induzindo o estado de competência. Posteriormente, através de vários mecanismos, como a eletroporação. Como na eletroporação nós criamos poros temporários a partir de choques elétricos leves nas células bacterianas, então a gente dá choque na célula bacteriana, ela cria poros e permite com que plasmídeos entrem para o citoplasma celular dessa célula. Vocês vão ver isso depois também, acho que na aula de clonagem, eu espero, com a Vitória, mas isso não faz parte, não fará parte da prova, né? Esses poros também podem ser criados a partir do choque térmico, quando a gente tira uma célula bacteriana, o crescimento de uma célula bacteriana em estado de competência, de um ambiente quente para um ambiente frio, e de um ambiente frio para um ambiente quente. Então a gente cria um choque térmico, então esse choque térmico ele cria poros temporários na membrana celular, que permite também a passagem de plasmídeos, por exemplo. A gente pode fazer através de protoplastos, onde a gente induz a formação de bactérias sem parede celular, ou seja, somente a membrana citoplasmática em condições muito específicas, osmóticas do meio, né? Então a gente consegue gerar isso e você então consegue induzir também a entrada de material genético exógeno dentro do citoplasma celular. A gente pode fazer isso via esferoplastos, bactérias gram-negativas e arqueias, principalmente desprovidas da camada S ou da pseudopeptidoglicana, e através também de biobalística, onde a gente pode bombardear essas células com partículas contendo DNA aderido, e a partir desse movimento a gente consegue introduzir material genético no citoplasma celular de uma célula bacteriana. Então, a gente, além da transformação natural, que é aquela que ocorre quando uma célula bacteriana reconhece e captura informação genética presente no meio externo, e essa captura vai ocorrer no formato de fita simples, né, pelaquela maquinaria que a gente já descreveu, a gente também consegue fazer a transformação in vitro. Então, a transformação in vitro ela não requer um processo de recombinação homólogo, porque a gente consegue introduzir dentro do citoplasma celular material genético no formato de fita dupla e circular. Então, a gente consegue introduzir replicões, consegue introduzir qualquer coisa que a gente queira, e através desses mecanismos. Então é isso, a aula de transformação vai acabar aqui. Eu ia continuar de uma pegada só, a aula de conjugação, mas eu vou dar uma parada porque eu preciso beber água.